Oi, tudo bem? Hoje estamos de volta com Maturidade Cristã e estaremos falando sobre o discípulo e a vontade de Deus, texto baseado em Romanos 12, 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso coração por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Domingo agora tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa, um número expressivo de pessoas, e estamos percebendo que a igreja voltou a reagir. Se você que mora aqui na nossa cidade, e você que é membro congregado da nossa igreja, não está participando, ou não pôde ir nesse primeiro aulão de resumo das duas primeiras lições, quero convidar que você esteja conosco nesse próximo domingo, participando do nosso reforço e aulão às 9 horas da manhã. Lembrando que nossa escola bíblica dominical é uma escola bíblica dominical enxuta, voltada para o ensino, e começando às 9 horas, terminando 10, no máximo 10h15, estamos encerrando a nossa escola bíblica. Então estamos esperando você lá. Eu sou o pastor Anatan, pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz. Vivemos como uma família, aproveitamos o melhor de Deus, somos uma igreja viva, saudável e eficaz, e estamos aprendendo que na maturidade cristã nós somos muito mais fortes se somos juntos. Vamos começar o nosso estudo? O discípulo e a vontade de Deus. Texto bíblico, Romanos 12, 1 e 2. Objetivos. Ao final deste estudo, você deverá ser capaz de, primeiro, entender que Deus tem um plano para a sua vida. Segundo, discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida. 3. Comprometer-se com a vontade de Deus como a melhor opção para a sua vida. Quando estudamos a palavra de Deus, percebemos que cada um de nós é muito importante para o Senhor. De fato, cada pessoa é especial para Ele. E nesse sentido, Ele tem um plano específico detalhado para cada criatura que nasce sobre a face da terra. Ao passear pela Bíblia, percebemos que a palavra melhor é uma das preferidas de Deus, porque Ele insiste tanto em repetir esta palavra. Cremos que é para nos mostrar que deseja o melhor para nós. E se muitas vezes estamos na pior, e a responsabilidade não é de Deus, mas exclusivamente nossa. Deus deseja revelar a sua vontade a cada ser humano. Ele tem prazer em que andemos segundo o seu querer. Nesse sentido, Ele tem tomado todas as providências para que conheçamos a sua vontade. Se não percebermos claramente, é porque não estamos preparados para isso. A pessoa sincera tem desejo ardente de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Mas o mais interessado em que essa revelação aconteça é do próprio Deus. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. Ele está desejando revelar a sua vontade do modo mais claro possível. Há uma distinção importante quando se trata deste assunto: a vontade objetiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Há coisas que Deus determina em nossa vida pela sua vontade objetiva. Sempre são coisas positivas e boas. Por outro lado, há situações em nossas vidas que não constituem a vontade objetiva de Deus, mas a vontade permissiva. Isso é, Ele não planejou que fosse assim,
mas permite que seja em favor dos seus propósitos eternos e sábios. Deus nunca planeja coisas más em nossas vidas, mas Ele não fez compromisso conosco de que o mal nunca nos atingiria. Todas as coisas estão debaixo do controle dele. Ele evita o que quer evitar e permite o que quer permitir. O seu compromisso é estar conosco sempre, dar-nos a sua graça e transformar as coisas em bênçãos para nós. Muitas coisas acontecem em nossa vida por inteira responsabilidade humana. Deus poderia evitá-la, mas às vezes Ele evita, mas não é o seu compromisso conosco. E nós não podemos discutir com Ele. Um dia havemos de entender tudo isso. Fiquemos com a afirmação de Paulo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais seriam as condições para conhecermos a vontade de Deus? No novo nascimento, o primeiro passo para a realização da vontade de Deus na vida de uma pessoa é que ele reconheça sua condição de pecadora e se torne nova criatura pelo poder de Jesus Cristo. O ser humano é pecador não só porque comete atos pecaminosos, mas porque a sua natureza interior é pecaminosa. Portanto, a solução para os problemas do homem é ter a sua natureza transformada. Isso a Bíblia chama novo nascimento. O novo nascimento é a condição fundamental para vivermos a vida que agrada a Deus. A vida segundo a vontade, a sua vontade. Só as pessoas nascidas de novo têm condições de fazer a vontade de Deus com o coração bem disposto. A percepção espiritual, assim como percebemos o mundo físico através dos sentidos tato, visão, gustação, olfato e audição. Deus nos equipou com a percepção espiritual para conduzirmos na dimensão espiritual de nossa vida. Poderíamos comparar esse equipamento interior com um radar através do canal a qual detectamos realidade que os nossos sentidos físicos não conseguem captar. Logo, só a pessoa nascida de novo tem essa percepção espiritual aguçada. A Bíblia diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo. A percepção espiritual nos dá a certeza da existência de Deus, da sua presença e atuação em nossa vida, da sua vontade em cada decisão que necessitamos tomar e de todos os aspectos da vida espiritual. Vida pura. Nossa comunhão com Deus se estabelece e se mantém a partir de uma vida pura e santificada. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Logo, a nossa vida está contaminada com o pecado, a comunhão com Deus fica bloqueada e a percepção espiritual fica prejudicada. Muitos cristãos entram em crise por não conseguirem perceber a vontade específica de Deus para as suas vidas. Geralmente imaginam que o problema é que Deus não lhe está revelando o que necessita saber. Na realidade, eles mesmos são os responsáveis pela situação. Entenda uma coisa: Deus está tentando revelar-lhes a sua vontade, mas ele não vai fazer, mas eles não conseguem perceber por causa do pecado em suas vidas. Disposição de obediência. Deus não nos revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Ele o faz para orientar nossa vida. Por isso, para conhecer o que Deus quer, precisamos decidir antecipadamente que vamos ser obedientes ao que o Senhor nos revela
não importa o preço que tenhamos de pagar. Isto sempre envolve uma significativa medida de fé e confiança na sabedoria de Deus. A vontade de Deus nos é revelada progressivamente. Isso é, na medida em que vamos obedecendo aquilo que já conhecemos da vontade divina, o Senhor vai nos fazendo novas revelações, de modo que sempre podemos alcançar. Nesse sentido, a revelação de novos aspectos da vontade de Deus depende de obedecermos naquilo que já a conhecemos. É assim em todas as áreas de nossa vida. Nada mais razoável. Indicadores seguros da vontade de Deus. Para andarmos com segurança nos caminhos da vida, precisamos de indicadores de confiança. São esses indicadores que nos dão convicção na hora de transformarmos as nossas decisões. Muitas vezes gostaríamos que Deus nos falasse de modo extraordinário através de sonhos, lições claras ou sinais específicos inconfundíveis. Houve uma época na história da revelação em que as coisas aconteceram assim. Hoje, entretanto, Deus tem usado outras formas de revelar-nos sua vontade. É certo que ele ainda tem poder para utilizar-se de métodos extraordinários, mas isso não é usual. Acontece como exceção à regra. Por outro lado, parece que as pessoas que esperam tais formas de revelação, na realidade, muitas vezes o fazem porque não querem pagar o preço de buscar compreender a vontade de Deus a partir da percepção espiritual. Sem dúvida, seria muito mais simples receber a revelação pronta, mastigada, do que buscar em oração a certeza interior do Espírito Santo. Abaixo, relacionamos os principais indicadores de Deus para as nossas decisões. 1. A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e contém a opinião e os pensamentos de Deus sobre todos os assuntos de nossa vida. Para nos orientarmos em todas as nossas decisões cotidianas, precisamos examinar detidamente as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus diz: errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não é o caso de abrirmos a Bíblia de qualquer jeito em uma hora crucial e concluir que o primeiro versículo achado é a resposta de Deus para aquela situação específica. Não discutimos a experiência particular de cada um, mas em geral essa é uma prática arriscada. Quando examinamos a palavra de Deus, temos de analisar os princípios que ele nos ensina. Por exemplo, acerca as certas respostas sobre a vontade de Deus que a Bíblia nos dá sem rodeio, de modo que não precisamos consultar mais nada. E a resposta completa, ela diz categoricamente: não adulterarás, não mintais uns aos outros, não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos, e etc. Não há mais o que ficar perguntando, não há mais dúvida. Em outros casos, temos de consultar vários textos sobre o mesmo assunto e buscar ajuda nas interpretações, em concordâncias, em dicionários, para chegarmos a uma conclusão tranquilizadora. A oração é basicamente um gesto de comunhão com Deus, conversa íntima com o Senhor. Naturalmente, na medida em que o crente aprofunda a sua comunhão com o Senhor, passa também a perceber com mais espontaneidade o que ele deseja para cada situação da sua vida. Isto não é termos condições de nos orientarmos com segurança, a não ser que nossa vida de oração esteja realmente em dia. Isto é um princípio e não adianta tentarmos contorná-lo. Não vai funcionar de outro modo. Pela prática da oração, o nosso coração, a nossa mente passam a assimilar suavemente a vontade de Deus. Ela passa a incorporar-se
a nossa própria. A luta de Jacó com o Senhor no Vale de Jaboqué foi basicamente uma luta espiritual, uma luta de oração. Naquela ocasião, Jacó teve não só o seu nome mudado, mas principalmente o seu caráter. O nome Jacó significa suplantador, o que não sabe perder, que sempre quer levar vantagem. Nós sabemos que Jacó era assim, de fato, mas na sua luta com Deus ele foi derrotado e saiu cocheando. Mesmo assim, o seu nome foi mudado para Israel, que quer dizer príncipe de Deus, porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Mas bem mais nós sabemos que Jacó foi derrotado. E como se explicar isso? É simples, toda vez que a minha vontade se confronta com a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalece, eu sou vencedor, sim. O segredo de uma vida vitoriosa é permitirmos que a nossa vontade seja derrotada pela soberana e sábia, agradável vontade de Deus. E isso acontece principalmente no palco da oração. Quando nos referimos à meditação, não estamos significando uma abstração inútil e alienada. Não é o caso de chamar de meditação transcendental, tem em moda na religião de influência oriental. Na realidade, a meditação cristã tem um conteúdo, os pensamentos de Deus. A nossa mente passa a ocupar-se no texto da palavra de Deus, buscando absorver todo o seu significado. É como uma santa ruminação. A palavra de Deus, um mastigar, é saborear demorado das verdades eternas até que nossa alma as absorva e elas passem a fazer parte do nosso ser, do conjunto de convicções orientadoras da nossa vida. O bom senso é um fator importante em todas as decisões que tomamos. É certo que a lógica divina nem sempre convence a lógica humana, mas quando o raciocínio humano está orientado de fato pelo Espírito de Deus, o bom senso há de confirmar as outras indicações da vontade divina. Vale aqui o ensino de Paulo. Mas nós temos a mente de Cristo. Que coisa linda, hein? Os conselhos sábios na hora de uma decisão importante pode ser muito útil conversar com uma pessoa madura espiritualmente da nossa confiança. O sábio Salomão afirma que na multidão de conselheiros há segurança. E claro que não serve qualquer conselheiro. Há muita gente dando conselho irresponsáveis por aí. O salmista afirma: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os conselheiros adequados são pessoas salvas que tenham maturidade espiritual e sejam merecedores de plena confiança. As circunstâncias. As análises das circunstâncias também podem ajudar-nos a tomar decisões acertadas. Muitas vezes Deus nos revela a sua vontade através de portas que se abrem ou portas que se fecham. Mas cuidado, isso nem sempre funciona de forma tão simples assim. De algum modo, o princípio pode ser sintetizado da seguinte maneira: não entre em nenhuma porta aberta que você não tenha certeza de que foi Deus que abriu. E não desista de bater em uma porta fechada, a não ser que você tenha certeza que foi Deus que a fechou. Nós confiamos no Deus que está acima das circunstâncias e tem o poder de alterá-las para que a sua vontade se realize. Os sinais específicos. Às vezes, depois de avaliarmos todos os outros indicadores, necessitamos de uma confirmação para as conclusões que chegamos. Só então é oportuno pedirmos a Deus um sinal específico para aquela situação. Devemos tomar cuidado
para não usarmos esse recurso de forma irresponsável. Se já sabemos com certeza que o que Deus quer, não é honesto pedir ainda uma confirmação. É como tentar ao Senhor. O sinal específico só deve ser pedido a Deus quando todos os outros indicadores foram consultados e não dão uma razoável certeza. Mas precisamos de uma confirmação. Devemos pedir a Deus também sabedoria para escolher o sinal específico dele, que esperamos dele. Não é adequado pedir um sinal absurdo ou infantil. Gideão nos dá um interessante exemplo de decisão tomada a partir de um sinal específico pedido a Deus. O lã no orvalho. Resultado de estarmos no centro da vontade de Deus. 1. Paz. O desejo de Deus é que desfrutemos permanentemente da inabalável paz interior. Isto é possível quando estamos dentro da vontade de Deus. Quando o crente peca ou decide de modo errado, a sua consciência é imediatamente incomodada pelo Espírito Santo. É uma espécie de alarme que somos adotados na vida espiritual. O apóstolo Paulo ensina: e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados, é um corpo. Domine o vosso coração e sede agradecido. Há uma outra versão do texto que diz: a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações. Quando nos falta paz interior, é porque alguma coisa não está bem em nossa vida. Não devemos desprezar esta solene indicação divina. 2. Êxito. Deus deseja que seus filhos sejam bem-sucedidos. A Bíblia está repleta de afirmações que expressam essa verdade. Não agrada ao Senhor que sejamos uns fracassados, mas o sucesso depende da nossa obediência à voz do Espírito Santo. Não é prudente fechar os ouvidos ou anestesiar a consciência diante dos amorosos sussurros do Espírito de Deus em nossos corações. Entenda, fazer a vontade de Deus é andar no caminho do sucesso. Garantia. Não nos arriscaríamos a fazer a vontade de Deus se não tivéssemos as garantias da sua palavra. Conhecemos o caráter de Deus e sabemos que Ele não mente, nem se esquece dos seus compromissos conosco. Quando somos obedientes, Deus assume todo o resto, toda a responsabilidade. Ele paga o prejuízo. Lembramos-nos da história de Jonas. Deus não mandou pregar a Nínive. Ele se levantou e pegou um navio em direção de Tarsis, no lado oposto. Um detalhe da narrativa bíblica que nos impressiona é o que diz: e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis e fugir da presença do Senhor. Porque Deus destacou que Jonas pagou a sua passagem, não parece um detalhe importante, mas ele fez questão de registrar isso, para que ficássemos bem definido que Deus não financia a nossa desobediência. Se formos desobedientes, teremos que pagar o preço, nós mesmos o preço. A partir do momento em que damos o primeiro passo no caminho da desobediência, Deus não tem mais nenhum compromisso com o resultado dos nossos atos. Prestem atenção nisso. Porém, Ele nos garante vitória se fizermos a sua vontade de fato. Ele assume o prejuízo. Convicção. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, sabemos que temos de pagar um alto preço. Muitas pessoas vão discordar de nós, outras vão nos ridicularizar e seremos chamados de loucos ou alienados. Às vezes, seremos até perseguidos. Os resultados positivos da nossa obediência nem sempre surgirão de imediato. Para nos mantermos firmes, precisamos de convicção. Aquela certeza que estamos fazendo o que devemos fazer, mesmo que tudo indique o contrário.
nessa situação, talvez alguém nos pergunte: como você sabe que esta é a vontade de Deus? E talvez a única resposta correta ou coerente que tenhamos seja: como eu sei? Eu não sei. Eu só sei que eu sei. Parece estranho, mas é a resposta de quem tem uma convicção íntima, muito definida, que Deus não pode ser explicada humanamente. É a certeza interior que o Espírito de Deus proporciona. E isso que a Bíblia ensina quando diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma coisa muito importante é que a certeza da vontade de Deus nos vem da observação de um conjunto de indicadores, não de um indicador isolado. Portanto, todos os indicadores consultados precisam concordar para que tenhamos convicção. Nossas decisões não devem ser movidas por interesses secundários, nem devem ser o resultado de pressões sociais ou constrangimentos pessoais. O único imperativo da nossa decisão há de ser a vontade sábia e soberana de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, porque nós só vemos até a próxima curva da estrada, mas Deus vê depois da curva, lá na frente, porque vê de cima, de onde a visão é perfeita. O segredo de sermos felizes é desfrutarmos perfeita paz interior. Não são as circunstâncias que nos rodeiam, mas a certeza que estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Isto é o melhor da vida. Responda agora os projetos concretos da vida. Pegue a sua apostila, dê essas respostas. Na sua revista tem algumas questões sobre vidas que tem na área, que não tem, convicções. Compartilhe com outros que você tem aprendido sobre a vontade de Deus. Faça isso, tá bom? Eu gostaria de concluir fazendo alguns destaques, né? Por exemplo, condições para conhecer a vontade de Deus. Reconheça sua condição de pecador, pecadora e se torne uma nova criatura pelo poder de Jesus Cristo. Esse é um passo muito importante para você conhecer a vontade de Deus. Segunda, a percepção espiritual. Logo, só a pessoa nascida de novo tem essa percepção espiritual aguçada. A percepção nos dá a certeza da existência de Deus, da sua presença e atuação em nossa vida, da sua vontade em cada decisão que necessitamos tomar em todos os aspectos da vida espiritual. Isso aqui é muito importante. Vida pura. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Logo, a nossa vida está contaminada com o pecado e a comunhão com Deus fica bloqueada e a percepção espiritual prejudicada. E ontem nós falamos sobre isso, a questão de escolher obediência. Deus não nos revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. A vontade de Deus nos é revelada progressivamente. Isto é, na medida em que vamos obedecendo aquilo que já conhecemos da vontade divina, o Senhor vai nos fazendo novas revelações do modo que sempre podemos alcançar. Vou voltar um pouquinho aqui, vida pura. A vossa iniquidade fazem separação entre você e o vosso Deus. Sabe? Às vezes nós estamos lutando contra alguma coisa que nos atrai, que é o desejo da carne, e o mundo fala: isso é normal, porque Deus é amor, Deus ama, e se Deus ama, então Ele não vai te condenar, por isso vai condenar. Ele vai condenar, sim. Deus é amor, Ele foi sempre amor, mas quando Sodoma e Gomorra estavam ali vivendo na imundície do pecado, o que Ele fez? Deus é amor.
mas ele não suporta o pecado. Indicadores seguros da vontade de Deus, né? A palavra de Deus contém opinião e pensamento de Deus sobre todos os assuntos da nossa vida. Para nos orientarmos em todas as nossas decisões cotidianas, precisamos examinar detidamente as Sagradas Escrituras. Vai fazer alguma coisa e aquilo te incomoda, você acha que é pecado? Consulte a palavra de Deus, fale comigo. Consulte a palavra de Deus, você vai ver que isso vai aliviar bastante na sua decisão. A oração, pela prática da oração, o nosso coração e a nossa mente passam a assimilar suavemente a vontade de Deus. Ela passa a incorporar-se a nós como se fosse a nossa própria vontade. Olha, a vontade de Deus é só do bem para nossas vidas. Ele não deseja nunca o mal. Mas as nossas decisões, as nossas escolhas, muitas vezes nos encaminham para um momento de derrotas. Não ouça o mundo. Não ouça o seu coração. Ouça a vontade de Deus. Não permita que o pecado faça parte da sua vida. Não permita que o pecado venha corroer, venha impedir e que venha ser empecilho da tua comunhão com Deus. Mas sabe, a vontade de Deus é muito mais prazerosa desde o momento que nós conheçamos a vontade de Deus e vivamos dentro da sua vontade. O bom senso, uma coisa nós nem sempre consideramos. Deus nos deu cabeça para pensar. O bom senso é fator importante em todas as decisões que tomamos. É certo que a lógica divina nem sempre convence a lógica humana. Use o bom senso. A natureza do homem, você foi criado homem, você foi criado mulher, você foi criado para dar frutos positivos, frutos benignos. Resultado de estarmos no centro da vontade de Deus: paz, êxito, garantias, convicções. O segredo de sermos felizes e desfrutarmos da perfeita paz interior não são as circunstâncias que nos rodeiam, mas a certeza de que estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Isto é o melhor da vida. Sabe, por mais que o mundo diga que isto é prazeroso, mas se isso vai de encontro ao querer, vai de encontro à vontade de Deus, se isso leva você ao pecado, se isso te afasta da presença de Deus, isso não é o melhor para a sua vida. O melhor para a sua vida é andar segundo o querer de Deus, fugindo do pecado. Busque a Deus enquanto você pode achar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que possamos conhecer a sua vontade e andar segundo ela. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer a Tua palavra, de conhecer a Tua vontade e poder, ó Deus, escolher fazer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não curtiu, curta o nosso vídeo. Se você não é inscrito, por favor, vá lá e se inscreva. Acione a campainha. E quero lembrar a você que amanhã, às 19h30, horário marcado, horário certo de início do culto, nós estaremos iniciando o nosso culto de oração. E temos como princípio, todo bom culto tem horário de começar e horário para terminar. Então nós começamos às 19h30 e terminamos às 20h30. Espero você amanhã no nosso culto de oração. Aproveite o estudo, que Deus nos abençoe e até amanhã no culto de oração.